BEM News 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite. O preço do gás deve cair 25%, pelo menos é o que anunciou o Ministério de Minas e Energia hoje. Quem está lá em Brasília é a Marília. Tudo bem, Marília? Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, quer propor uma regulação nas tarifas do gás pela Petrobras. Já já eu te conto mais. Perfeito. Em São Paulo, teve mais uma audiência pública para discutir o túnel imerso entre Santos e Guarujá. Quem acompanhou foi o Paulo José Ribeiro. O segundo dia da audiência pública teve foco nas principais necessidades referentes à margem esquerda do Porto de Santos, onde fica a cidade do Guarujá. E você vai ver também como foi o comportamento das exportações do agronegócio nesse primeiro trimestre. Tudo isso em 30 segundos. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. O Santos Export começa na próxima segunda-feira e um dos painéis vai ser dedicado à construção da terceira ligação entre o Planalto e o Porto de Santos. A segunda pista da Imigrantes completa nesse ano 22 anos de inauguração e já há alguns anos vem demonstrando sinais de saturação. Em 1947, ano de inauguração da pista norte da rodovia Anchieta, a estrada que fazia a ligação da capital paulista com a Baixada Santista era considerada uma obra-prima da engenharia. A arrojada transpunha a Serra do Mar com viadutos e túneis. Com o fluxo de veículos mais eficiente, a Via Anchieta subutilizou o antigo Caminho do Mar, mas menos de 10 anos depois de inaugurada, foi considerada insuficiente para o tráfego. Os estudos para a construção da Rodovia dos Imigrantes começaram ainda na década de 50, mas a obra só teve início em 74. Uma construção que enfrentou muitos problemas, como deslizamentos de terra e a morte de operários. A inauguração da pista de subida foi em 76. Dez anos depois, surgiu o primeiro projeto de construção de uma segunda pista. Em 93, o governo de São Paulo teve a ideia de conceder o sistema Anchieta Imigrantes à iniciativa privada, em troca da construção da pista de descida. Em 98, a empresa privada Ecovias recebeu a concessão para um período de 20 anos. 4 anos mais tarde, foi inaugurada a segunda pista, com túneis ainda mais longos que a primeira e viadutos mais modernos. Um porto que não para de crescer. Em 2002, quando a segunda pista da Rodovia dos Imigrantes foi inaugurada, o Porto de Santos movimentou pouco mais de 50 milhões de toneladas. No ano passado, passou de 173 milhões, uma alta de quase 350%. E o que era suficiente há 22 anos, hoje já vive uma saturação. E o Porto de Santos
responsável por quase 30% da corrente comercial brasileira, precisa de um novo acesso para continuar movimentando a economia do país. Em janeiro, o governador Tarcísio de Freitas autorizou a Ecovias a iniciar os estudos para a obra da terceira pista. Gente, esse ano, no início do ano, na reunião que nós tivemos com o grupo controlador da Eco, nós determinamos que o projeto executivo fosse feito da terceira pista da Imigrantes, também da perimetral, dos viadutos da Lemoa, ou seja, a gente está olhando ali toda a questão de acesso rodoviário ao porto, toda a margem direita, mais os viadutos da Lemoa, né, e com a terceira pista. Esses projetos, a gente está falando de projeto executivo de licenciamento ambiental, tem um prazo de 2 anos de execução, então a gente está falando de projetos que vão ficar prontos em 2026, para a partir daí a gente iniciar a obra, começando a obra em 26 ou até mesmo em 27. Os estudos devem demorar 2 anos e a concessionária terá até 36 meses para concluir a obra. Temos uma pista projetada há 80 anos, que é a Anchieta. À época nós transportávamos 4 milhões de toneladas e a mesma pista, passados quase 80 anos, nós transportamos através dela no ano passado 174 milhões de toneladas. Então é preciso que, ao lado do plano de expansão do porto, que foi anunciado pelo ministro Silvio Costa recentemente, um investimento de 10 bilhões de reais, aprofundamento do canal, novas perimetrais e diversas obras de infraestrutura, para que o porto se apresente ainda mais competitivo e possa movimentar um número maior de cargas, ele tenha vias de acesso adequadas. A terceira pista é fundamental. O Santos Export vai ser nas próximas segunda e terça-feira no Blue Med Convention Center em Santos. Você, é claro, vai acompanhar os debates sobre o principal porto do país aqui na TVB News. Mas agora a gente vai até Brasília, porque o preço do gás deve cair até 25%. Quem conta pra gente é a repórter Marília Silva. Meu Deus, hoje eu tô com o seu sobrenome, Marília. Diz aí pra gente, é verdade ou já dá para confiar nessa informação da queda no preço do gás? Oi, Núria, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha, é cena, viu? Mas tudo bem, vamos lá. O ministro disse que é possível reduzir o preço do gás em 25%, que é possível, que ele pode trabalhar numa proposta, não é nada muito imediato, não. Falou isso para investidores e representantes do setor aí aqui em Brasília, em um evento chamado Gas Week. Como que para ele é possível reduzir o preço do gás em 25%? Com uma regulação das tarifas cobradas pela Petrobras pelo uso dos gasodutos marítimos e das unidades de processamento, assim como já existe em outras cadeias de combustível. E aí o ministro Alexandre Silveira foi lá e criticou o trabalho da Petrobras. Disse que essa possível regulação pode combater abusos praticados, possivelmente praticados pela estatal. Mas como é que funciona, Núria? Ele soltou no ar, né, que pode reduzir, deu aí essa esperança, só que por enquanto não tem nenhuma proposta concreta e se for acontecer, tem que acontecer por meio do Congresso Nacional. Lembrando que esse ano o Congresso Nacional vai parar um pouco por conta das eleições municipais, então ele só lançou o fogo aí e saiu e criticou mais uma vez o trabalho do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, lembrando que nas últimas semanas foi instalada uma crise, né, sobre a permanência ou não de Jean Paul Prats no cargo. Então ele deu essa esperança, mas sem mostrar muita atitude concreta, apenas mostrou um estudo da empresa de pesquisa energética sobre o tema que mostra que 60% do custo do gás no Brasil é da Petrobras. E aí, nas entrelinhas desse estudo, se diz, né, que a Petrobras cobra muito do consumidor aí, dos preços que vai parar nas bombas e que pode se reduzir se regular, combatendo aí, abre aspas, esses possíveis abusos, como afirmou o ministro. Então tem que esperar, né, uma medida mais concreta. E hoje o governo federal chegou até
a soltar notícia de uma possível compra de gás natural da Argentina. A gente com certeza vai continuar acompanhando essa discussão, mas eu queria mudar de assunto, Marília, para a gente falar sobre a questão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, porque teve aí um vazamento por parlamentares americanos relacionados ao X, né, o novo Twitter. Como que está o clima em Brasília quanto a isso? Olha, Núria, aqui em Brasília chegou como fogo de palha, né? Depois da reação do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Na madrugada dessa quarta-feira, o Congresso americano, que tem maioria republicana, portanto, apoia Donald Trump, soltou aí essas decisões de processos sigilosos do Supremo Tribunal Federal contra o Twitter, né? Atualmente o X de Elon Musk, e soltou afirmando que o governo brasileiro e Joe Biden atacam a liberdade de expressão. O documento que tem esses 88 ofícios é intitulado assim: O ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio do governo Biden, o caso do Brasil. E aí, esse documento basicamente afirma que há uma censura forçada aqui no Brasil através do X, com decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí chegou aqui no Brasil, a gente foi ler esses documentos, e aí o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: olha, o que o Congresso americano soltou são apenas ofícios de mandados, aí, de pedidos do Supremo Tribunal Federal. A informação sigilosa é porque são ofícios de algumas operações, de alguns mandados, de algumas ordens do ministro Alexandre de Moraes. Mas não tem nada de mais não. A maioria desses ofícios já estão em poder, né, da população, já estão aí na boca do povo, como se diz popularmente. Então, foram só os ofícios, chegou aqui como fogo de palha, uma crítica do Congresso americano, e o ministro Alexandre de Moraes, como sempre, não se abalou muito, não. Marília Sena, boa noite, até amanhã. Bom, hoje trabalhadores portuários avulsos em diversos portos do Brasil se manifestaram pela manutenção da exclusividade na contratação de TPAs e contra a mudança na Lei 12.815, criada em 2013. A maioria das manifestações aconteceu durante o primeiro turno de serviços, das 7 da manhã até a 1 da tarde, de maneira muito pacífica. As ações foram organizadas de forma conjunta pelas federações nacionais dos estivadores, dos portuários, dos conferentes, consertadores, vigias, trabalhadores de bloco, arrumadores e amarradores de navios. Hoje, o artigo 40, parágrafo 2º da Lei dos Portos, determina que a contratação dos portuários com vínculo de emprego por prazo indeterminado seja feita exclusivamente via órgão gestor de mão de obra, o OGMO. Essa exclusividade é justamente um dos pontos discutidos na comissão criada no último dia 12 de março na Câmara dos Deputados. Além disso, o Supremo Tribunal Federal julga desde janeiro uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Federação dos Operadores Portuários, a FENOP, a Associação Brasileira dos Terminais Portuários, a BTP, e a Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres, a ABRATEC. O pedido é para que a exclusividade seja interpretada como prioridade, abrindo margem para contratar profissionais fora do OGMO. Segundo as entidades patronais, a previsão de exclusividade viola os princípios constitucionais da liberdade de profissão, da igualdade entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o avulso, da livre iniciativa e da livre concorrência. Vamos ver agora o que é mais a notícia pelo país. Os portos paranaenses alcançaram o 8º recorde mensal consecutivo nas movimentações. Em março, os portos de Paranaguá e Antonina movimentaram quase 6 milhões de toneladas, um crescimento de 11% na comparação com o mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre, o aumento chega a 16%. Foram mais de 16 milhões de toneladas movimentadas só esse ano. As commodities de soja e açúcar foram as maiores movimentações de março. O governo federal está fazendo estudos para minimizar os impactos da estiagem na região amazônica. Uma inspeção foi feita na semana passada nas regiões do Tabocal e do Rio Madeira.
O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, já mapeou os principais pontos para o planejamento de dragagens regulares. Os pontos críticos incluem Coari, Tabocal, Foz do Rio Madeira, Tabatinga e Alto Solimões, que já foram afetados no ano passado. O trânsito foi interrompido na rodovia PA 151 no Pará por causa da destruição provocada pelas fortes chuvas. A força da água levou à tubulação e parte da pista entre as cidades de Mocajuba e Baião. A rodovia é a mais importante da região do Baixo Tocantins. O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou que o setor vai ganhar novos voos para a Colômbia. O ministro Silvio Costa Filho se reuniu com o presidente da Gol, Celso Ferrer, e o da Avianca Colômbia, Frederico Pedreiro. A Avianca anunciou que projeta um crescimento de 15% nas operações no Brasil. O ministro também se encontrou com o CEO da Latam na Colômbia, Santiago Alvarez. Eles discutiram o crescimento de 5% a 8% na aviação brasileira. Silvio Costa Filho acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em viagem à Colômbia. 9 dias após a chegada da usina de asfalto a Fernando de Noronha, a operação para a retirada do equipamento do navio ainda não foi realizada. O governo de Pernambuco informou que ainda não há prazo para o transporte do equipamento para o canteiro de obras. A usina será usada no trabalho de recuperação da pista do aeroporto. Desde outubro de 2022, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, proibiu o pouso de grandes aeronaves por causa de fissuras e buracos na pista. O aeroporto de Aracaju teve aumento de 9% na movimentação de passageiros no primeiro trimestre desse ano. Os números são da AENA, concessionária do terminal na capital de Sergipe. Foram mais de 320 mil passageiros. O crescimento na movimentação aconteceu mesmo com a decisão da Gol em suspender os voos entre Aracaju e Salvador, capital baiana. O maior salão náutico do país vai acontecer no final do mês no Rio de Janeiro. O Rio Boat Show vai começar no dia 28 e segue até 5 de maio. 70 embarcações vão estar expostas na Marina da Glória, com preços que variam de 70 mil a 29 milhões de reais. Além da tradicional exposição de lanchas, iates e motoaquáticas, o Rio Boat Show vai trazer carros e casas flutuantes. No próximo bloco, você vai ver como foi a segunda audiência pública sobre o túnel submerso entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo. É rapidinho. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira.
Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. Foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União o aviso de licitação para a contratação dos serviços de dragagem de manutenção no Porto de Ilhéus, na Bahia. As obras devem ocorrer nas áreas do canal de acesso interno, na bacia de evolução e nos berços de atracação. O investimento estimado é de 27 milhões de reais. E a abertura das propostas, assim como a sessão de lances, estão agendadas para o dia 13 de maio. Tá aí já. O projeto da construção do túnel submerso entre Santos e Guarujá pode sofrer mudanças. As alterações foram propostas hoje durante a segunda audiência pública que discute a obra. O segundo dia da audiência pública teve foco nas principais necessidades referentes à margem esquerda do Porto de Santos, onde fica a cidade do Guarujá. A principal demanda da prefeitura são os acessos viários. A administração municipal solicitou ao governo do estado que o projeto incluísse uma conexão da saída e entrada do túnel com a Cônego Domênico Rangoni, para que os caminhões não circulem nas vias urbanas do município. Além disso, a construção de um anel viário de cargas com 15 quilômetros de extensão para atender os caminhões com destino a uma área retroportuária foi apresentada, visando separar o trânsito, evitar congestionamentos e diminuir o impacto em regiões urbanas. De acordo com a Prefeitura do Guarujá, a solicitação foi bem aceita, tanto pelo governo federal quanto pelo governo do estado. O município já recebeu a notícia de que o projeto será incluído no modelo de concessão. Quando a gente recebeu a proposta do traçado do túnel, ele parava num ponto para nós dentro de Vicente Carvalho, que era um ponto crítico. Nós temos ali um mercado a céu aberto, o maior mercado que nós temos na Baixada. É um ponto de trânsito intenso e a gente imaginou que com essa chegada desses 30, 40 mil veículos a mais, ia criar um desconforto, um transtorno na cidade. O projeto ainda prevê que os moradores das palafitas localizadas nas áreas portuárias que sofrerão alterações por conta das obras sejam realocados para conjuntos habitacionais. Estima-se que cerca de 700 famílias serão atendidas. Cerca de 2.500 unidades já estão entregues à população vulneráveis. E esse espaço, eu creio que o número de desapropriações não será grande. E a nossa experiência, junto com a Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Econômico, Portuário, enfim, nos dá tranquilidade de poder conduzir da melhor forma possível. Entre as sugestões apresentadas na segunda sessão, uma alteração na tarifa do pedágio para tornar a utilização do túnel mais atrativa foi um dos destaques. A ideia do projeto atual é cobrar uma taxa de R$ 6,15. Mas as discussões sobre as desapropriações na margem direita voltaram a ser trazidas. Pudemos apurar a preocupação da população de Santos com relação ao bairro do Macuco, pudemos entender a necessidade da introdução do VLT no projeto, pudemos também entender a necessidade dessa arrumação urbana do tráfego, tanto em Guarujá quanto em Santos, mas em Santos a audiência foi ontem em Santos. Então a preocupação desse disciplinamento do tráfego em relação ao embarque de entrada, de saída. Amanhã, a Autoridade Portuária de Santos recebe a última sessão da audiência pública. Após a conclusão dessa etapa, um edital deve ser formulado com base nas contribuições. A expectativa é que a licitação seja feita entre o final deste ano e início de 2025. Qual é o impacto dessa obra na vida das pessoas? Para Santos, a preocupação, desapropriação e principalmente na movimentação de cargas. A margem esquerda, Guarujá, acomodação das pessoas, impacto ambiental, mas em especial o progresso. A gente tem uma consulta pública aberta também, que fica disponível até o dia 3 de maio. Também é uma oportunidade, de todos ali formalmente colocarem as suas dúvidas. Todas as contribuições serão respondidas pelo grupo que está tocando esse projeto, que é uma parceria do governo federal, governo do estado de São Paulo e a Autoridade Portuária de Santos. E a gente tem uma grande expectativa que a gente consiga já em 2025, julho de 2025, bater o martelo desse leilão e conseguir de fato inaugurar aí o início das obras do túnel Santos Guarujá.
No portal bnews.com.br de hoje você vai encontrar mais informações sobre a audiência pública realizada lá no Guarujá. A gente tem também uma matéria sobre a adoção dos padrões ESG pela NTT. Hoje teve palestra realizada pelo Grupo Brasil Export no Conselho ESG. A gente falou já da licitação da dragagem do Porto de Ilhéus, tem mais informações para as empresas que se interessarem na licitação. E teve também um debate na Câmara dos Deputados sobre os desafios dos transportes, dos modais de transportes para escoar a safra brasileira. A gente vai ver uma matéria que nós preparamos sobre o assunto. A discussão foi pedida pelo deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná. Segundo o parlamentar, é necessária a adequação da infraestrutura dos transportes, no que diz respeito ao acesso das cargas aos portos e a capacidade para escoamento da safra, por causa do crescimento das exportações. Dados da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, indicam que mais de 90% dos produtos do comércio exterior são enviados por meio de terminais portuários. Que ela aconteça, né, e contemple aí os desafios. E acho que a grande solução e a grande vantagem da audiência pública é isso. Entender o que o poder público está fazendo e o anseio do setor produtivo, que é temático, aqui no caso é o da agricultura, por isso que nós estamos na comissão, né? O diretor de obras do Ministério dos Transportes, Alan Machado, explicou que os serviços públicos são custeados pelo Orçamento Geral da União, o que implica em escolhas prioritárias por causa da limitação dos recursos. Alan destacou que a pasta busca atrair cada vez mais a iniciativa privada nos investimentos de infraestrutura, por meio de concessões rodoviárias, do Plano Nacional de Ferrovias e do novo Programa de Aceleração do Crescimento. Trazendo os investidores para que eles vejam o Brasil como um país que é confiável para receber investimentos, para que nós temos bons projetos, nós temos projetos com assertividade técnica, com segurança jurídica, e que nós temos políticas públicas seguras, né? A seguir, a gente vai ver o balanço das exportações do agronegócio no primeiro trimestre de 2024. É rapidinho. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. Amanhã tem mais uma edição do programa Vitrine, logo depois do BNews 19 horas. Amanhã tem Vitrine, aqui na TV BNews.
Vitrine, para você que gosta de ficar por dentro de todos os grandes eventos do Brasil. Amanhã, depois do BNews, 19 horas. E hoje, depois do jornal, você acompanha a reapresentação do Vitrine da última sexta-feira. Bom, nas notícias internacionais, o porto de Hong Kong, na China, saiu da lista dos 10 principais portos de contêineres do mundo pela primeira vez na história do transporte de contêiner. Os dados foram divulgados nesta semana pela Alphaliner com base nas movimentações de 2023. No ano passado, o tráfego de contêineres lá caiu 14%, o 7º ano consecutivo de queda. E essa é uma posição difícil para esse que sempre foi considerado líder no setor e há 20 anos disputava regularmente com Singapura e Xangai pelo título de porto mais movimentado do mundo. O 10º lugar no ranking agora é do porto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que volta ao top 10 pela segunda vez desde 2018. Foi a última vez que Dubai esteve na 10ª posição. Bom, e os rendimentos das exportações do agronegócio brasileiro subiram no primeiro trimestre desse ano. A gente vai ver agora como foi o comportamento da balança comercial do agro. O agronegócio brasileiro fechou o primeiro trimestre de 2024 com um superávit acumulado de 32,23 bilhões de dólares. Só as exportações de produtos agrícolas somaram 36 bilhões, quase metade de todo o valor recebido pelo Brasil com comércio exterior. E se janeiro e fevereiro foram meses difíceis para os produtores rurais, a recuperação do agro em março foi expressiva. O setor apresentou superávites de 9,8 bilhões de dólares em janeiro, 9,9 bilhões em fevereiro e em março o saldo atingiu a marca de 12,4 bilhões. Açúcar, algodão, café, carne bovina e sucos se destacaram com as maiores altas acumuladas em termos de valor exportado. As principais quedas foram observadas no complexo soja, nas carnes de frango e de porco e também nos cereais. A alta recente no dólar anima os exportadores brasileiros a negociar a produção e vale ficar de olho nos embarques nos próximos meses. Por enquanto, estamos com números até 13% menores que no ano passado. Esse foi o BNews 19 horas desta quinta-feira. As informações continuam no nosso site portalbnews.com.br. Não deixe de se inscrever no canal da TV BNews no YouTube. Tenha uma ótima noite. Até amanhã. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.